Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra em Levíticos, capítulo 16. Se você pudesse colocar de pé para a leitura da palavra, senão não tem problema. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: O Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação. E eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação, repita comigo, expiação, por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação. De novo, expiação pelo povo. Até aqui. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida aqui nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos pelo esse louvor, te agradecemos por cada oportunidade, por cada pessoa que subiu aqui. Senhor Deus, por cada pessoa que aqui está, que nós possamos receber a tua palavra no nosso coração. Declaramos que somos dependentes do Senhor e que é a tua graça que nos basta, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor vá de encontro agora e ao encontro às nossas necessidades e aquilo que nós precisamos aprender do Senhor, para que nós possamos fazer tudo da forma que te agrada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu preparei uma apresentação. Eu vou usar ela agora. E nós acabamos de ler aqui Levíticos capítulo 16, esse é um texto lindo, aonde nós vamos ver o bode expiatório, né? Você já ouviu aí, talvez em algum momento na sua vida, alguém falou assim, tal pessoa foi o bode expiatório, veio daqui, tá? Veio de Levítico 16, é o bode expiatório. O que é isso? Você colocava, os judeus eles tinham que, uma vez por ano, trazer 2 bodes para Arão, que era o sumo sacerdote, ele governava, cuidava de todo o sacerdócio do tabernáculo, e esses 2 bodes teriam que ser feito aí um sorteio. O bode que for sorteado a primeira vez seria então o bode de expiação pelo sacrifício, pelo pecado, da nação. Ele deveria morrer. Agora, o outro bode, Arão deveria impor a mão sobre ele e transferir espiritualmente todos os pecados da nação.
e depois lançar esse bode embora. Então esse bode era chamado bode expiatório, porque ele levava embora de uma forma profética o pecado da nação. E já que nós estamos falando de Levítico, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, e esse livro ele vai falar de leis que Deus estabelece para o seu povo. Então o povo, ele não tinha leis até então, e Deus chama Moisés e ele começa a passar para Moisés o que ele espera que o povo faça, o que é a conduta certa diante de Deus. Então, qual que é a forma que o marido deve se portar, qual que é a forma que o sacerdote deve se portar, como é que os líderes do povo deveriam se comportar. Ele também vai falar sobre divisão de heranças. Mas uma coisa interessante para nós aqui hoje, para o texto de Levítico, é que ele vai falar também do pecado. E ele vai falar que existem diferentes tipos de pecado. E eu não sei você, mas eu já ouvi que não existe diferentes pecados. Existe pecado e existe pecado. Não tem pecadinho ou pecadão. Isso é um engano, porque a Bíblia vai nos fazer distinção de tipos de pecado. Quando você vai lá em Levítico 4, por exemplo, lá a partir do versículo 1, diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Então Levítico 4, ele vai trazer para nós vários tipos de pecados que são cometidos sem a pessoa perceber que ela cometeu o pecado. E o que eu acho interessante é que Deus vai falar o seguinte assim: no momento em que você perceber que pecou, lá no versículo 13, se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Aí o versículo 14: quando perceber o seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. Então, às vezes as pessoas elas pecavam e por causa da quantidade de leis que Deus tinha criado, elas não sabiam se elas tinham pecado ou não. E Deus deixa claro o seguinte: quando você perceber que você pecou, o fato de você pecar sem saber não deixa você inocente. Ainda assim será culpado. Agora, quando você perceber que pecou, traga a oferta pelo pecado. Esses aqui são os pecados por ignorância, é o pecado sem perceber. Você vai adiante, você vai ver outros tipos de pecados, até chegar num ponto aonde Deus vai começar a fazer diferença do tipo de oferta pelo pecado. E chega ainda no terceiro tipo de pecado, que são pecados aonde não existe oferta pelo pecado. A pessoa que cometeu aquele pecado, ela deveria ser morta, apedrejada. O povo deveria levar aquela pessoa para fora da comunidade e apedrejá-la, porque não existia nada que pudesse ser feito para cobrir aquele pecado. E o que é interessante para nós aqui é que, por que Deus pedia que um animal fosse morto pelo pecado? Deus fazia isso para encobrir o pecado. E a Bíblia vai chamar esse encobrir de expiação. A palavra expiação, ela vai ter dois significados. Assim como a palavra temor tem dois significados. Você existe o temor medo e você existe o temor reverência a Deus. Deus espera que nós tenhamos um temor reverência, não medo, não é? Expiação vai ter dois significados também. Um significado é cobrir e o outro significado é retirar.
E quando expiação tem o significado de retirar, Deus também vai chamar de remissão. Então nós temos ali expiação ou remissão dos nossos pecados. Para você entender diante de Deus o que é a diferença entre expiar, o que significa expiar diante de Deus, eu vou te dar um exemplo, eu acho que vai ficar marcado para vocês. Os meus pais, a gente, lá onde eles moram, eles têm 3 cachorros, né? Se tiver como deixar o fundinho, que tava bom. Eles têm 3 cachorros. Um de grande porte, um de médio, tinham, né? 3. O maiorzinho já faleceu, infelizmente, a Lica. E o menorzinho e o menor de todos, que é quem manda, né? O chefe da quadrilha é o menorzinho. E todo pai, eu não sei se você tem cachorro, já teve em algum momento, mas todo pai, as crianças amam o cachorro, mas todo pai e toda mãe sabe que quem vai limpar depois a sujeira vai ser quem? As crianças? Não, nunca, né? É função dos pais. Então você imagina que numa casa grande, um quintal grande com 3 cachorros, tinha bastante sujeira para limpar. Aí a minha mãe, eu não quero deixar ela envergonhada, mas a minha mãe, ela teve uma brilhante ideia, porque ela estava muito cansada de ficar limpando, de jogar areia em cima. Então, ao invés dela tirar a sujeira, ela jogava areia em cima. Isso no terreno, o terreno era grande. Bom, a Luciana está dando risada aqui. Bom, um dia a gente foi visitá-los, né? A gente já estava morando aqui, a gente foi visitar. E eu cheguei e eu comecei a andar e eu comecei a ver pontinhos assim de areia, aqui, 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 aqui. E eu pensei, falei, meu Deus, acho que a casa do pai e da mãe está com infestação de formiga, né? Porque formiga normalmente ela começa a jogar a terra para cima, né? E eu falei, pai, acho que aqui está com um problema de formiga. E aí a hora que ele falou para mim o que era aquilo, eu falei, meu Deus, isso não é assim que se faz, não pode. Enfim, e aí eles limparam. Mas imagine que para Deus, quando nós matamos um animal, quando eles matavam um animal para cobrir as suas ofensas do seu pecado, era como se eles estivessem apenas colocando uma areia em cima da sujeira, e aquilo ficava ali. Então, diante de Deus olhava para as pessoas e Deus via quais eram os pecados delas. Deus via as pessoas ainda sendo maltratadas por causa do peso do pecado. E Ele vai deixar ainda muito mais claro para nós quando nós vamos adiante e os profetas vão falar o seguinte: Deus não espera mais sacrifícios. Deus não se agrada de sacrifícios, mas Ele se agrada da obediência do povo. Lá em Hebreus, por favor, abra Hebreus 10. Nós vamos entender que todos aqueles sacrifícios de animais que eram feitos, tudo aquilo que o povo fazia era apenas para simbolizar que um verdadeiro sacrifício deveria ser feito, deveria ser cumprido. Esse verdadeiro sacrifício vai ficar claro para nós em Hebreus 10, onde diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não são as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência dos seus pecados teria sido desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, porque é impossível
que o sangue de touros e bodes remova pecados. Era impossível que um animal, por mais puro que fosse, pudesse tirar o pecado de alguém. Era uma areia colocada em cima da sujeira. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, olha o que Cristo falou: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não se agrada de holocaustos nem de ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda aliança. Versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então antes era uma cobertura ali, uma areia, mas agora não. Agora, uma vez que Jesus se sacrificou por nós, uma vez, foi o suficiente para retirar todos os pecados de nós. Então, aquela sujeira, ela foi tirada de frente da presença de Deus. Você agora é limpo diante de Deus. Diante de Deus não tem nenhum resquício de areia cobrindo nada. Deus te limpou. Deus te deu algo novo. Versículo 11. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. E então assentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus tirou todo o pecado de mim e de você. E Jesus, ele faz isso porque ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. Sabe, a Bíblia deixa muito claro isso para nós. E eu quero te lembrar de que um pastor tem a sua voz e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Deixa eu ver como passar uma. Aqui eu coloquei um vídeo, eu gostaria de vocês virem. As pessoas estavam diante de várias ovelhinhas. E aí foi cada uma chamar a ovelha. E uma coisa interessante a respeito de ovelha é que elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas reconhecem a voz daquele que tem alimentado elas, que tem cuidado delas, que tem dado atenção para elas. E esse vídeo vai nos mostrar algo muito interessante. Então, se puder dar o play, aí no próprio PowerPoint é capaz de já tocar. One more time. Oh, one
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These people are. Oh my God. This is amazing. Yeah, you just made them go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never É have aí. the same again. Tá bom. Então a gente vê que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Qualquer pessoa podia chegar ali e fazer qualquer barulho, elas não iriam se mexer. Assim que o pastor começou a fazer, obviamente a qualidade não estava das melhores, mas você vê que as ovelhinhas já levantam a cabeça. Fala, opa, conheço esse som, né? Já fica pronta. Por quê? A ovelha conhece a voz do seu pastor. E a pergunta que eu te faço é: você tem reconhecido a voz de Jesus? Você tem reconhecido Jesus às vezes falando, baixa um pouco a bola, ou vai, eu estou contigo, ou às vezes segura um pouco a língua aqui, porque Deus, Ele vela pela sua palavra, e Ele quer o nosso bem. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque é permissão de Deus. Deus está trabalhando para que a gente tenha e desenvolva um fruto de justiça. Esse fruto de justiça, ele vai dar glória para Jesus. E às vezes a gente passa por situações que a gente não quer passar, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do seu levantar, Deus sabe do seu dormir. Deus sabe das lágrimas que você chora às vezes quando ninguém está vendo. E Deus sabe da sua alegria também. E Deus se preocupa de tudo isso. Jesus é o nosso bom pastor. Vamos ouvir a voz dele, vamos estar atentos para aquilo que ele está falando. Uma coisa interessante aconteceu há alguns anos atrás, e isso ficou manchete no mundo inteiro. Uma ovelha se perdeu e ela ficou no mato, e ela ficou zangando ali no mato por vários dias, e ela não foi encontrada. Até que um dia ela veio. Pode passar. Olha que coisa. Ela apareceu assim, com o pelo dela totalmente sujo, cheio de verme. Ela estava com infecções. E a primeira coisa, quando ela foi encontrada, o que o pastor dela foi fazer foi tirar esse mundaréu de pelo que ela tem, essa lã que ela estava dando. E tiraram aproximadamente 35 quilos de lã de uma ovelha, dessa ovelha aí. E quando essa ovelha é limpa, ela fica irreconhecível. Deixa eu te falar, às vezes a gente se perde aí no caminho, mas Jesus nos encontra. Jesus nos encontra. Agora, gente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse excesso de lã. Ele vai tirar aquilo que não serve, aquilo que já não presta mais. Olha só como que ela fica. Pode passar. A mesma ovelha, quando ela chega, quando ela sai daquele mato, depois que ela é tratada pelo pastor dela. Pode ser eu, pode ser você ali. Antes de Jesus. Vamos deixar Deus trabalhar conosco, amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por você.
Eu quero orar por você que percebeu que não está deixando Jesus agir. Você que percebeu que precisa dessa graça maravilhosa de Deus. O Senhor já livrou a gente de todos os nossos pecados. A gente não é mais assim, daquele jeito, aquela ovelha suja diante de Deus. A gente já está limpo pelo Senhor Jesus. Então deixa o Senhor Jesus tirar todo esse excesso de lã que a gente tem. Isso não importa se você está chegando agora na igreja de Jesus, não necessariamente nesta igreja, mas na igreja de Jesus, ou se você já tem vários anos na presença de Deus. Sempre tem uma lã que a gente precisa deixar Jesus tirar. Sempre tem uma arinha que a gente precisa deixar Jesus trabalhar. Vamos deixar Jesus trabalhar nesta manhã. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor Deus, as tuas ovelhas, Senhor Deus. Cada um de nós somos ovelhas do Senhor. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando dentro de nós, Senhor. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, nós vimos que sacrifícios de animais, eles não aplacavam, Senhor Deus, a tua ira e muito menos removiam pecados, mas o sacrifício do Senhor, esse tira todo o pecado do mundo, como ele tirou o pecado de cada um de nós, Senhor. Nós somos limpos pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos libertos pelo Senhor. Senhor, por isso nós pedimos agora, nesse momento, que o Senhor esteja tirando, Senhor Deus, toda lã que está suja, todo verme, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem feito mal para nós e às vezes a gente não percebe. Em nome de Jesus, Senhor Deus, começa a trabalhar nas emoções de cada um aqui. Senhor, começa a trabalhar na mente de cada um, para que nós tenhamos a nossa mente renovada pelo Senhor, para que nós tenhamos a nossa mente transformada pelo Senhor. Senhor, se alguém aqui tem baixa autoestima, que o Senhor esteja trazendo agora, Senhor Deus, um refrigério, que o Senhor esteja mudando, Senhor Deus, a forma como nós nos vemos, para que nós vejamos a nós mesmos com os olhos que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoe cada família nesse lugar. Senhor, que a gente possa experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade cada dia dos nossos dias, meu Pai. Senhor, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos libertos pelo Senhor, remidos pelo Senhor, perdoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, e que nós possamos cada um aqui experimentar de uma novidade de vida, em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo, porque já há algum tempo Deus tem me incomodado a nós fazemos um apelo por salvação, e nós já fizemos, já foi feito, e às vezes as pessoas têm vergonha de vir na frente, e eu tinha vergonha de vir na frente. E quando eu já estava para aceitar ao Senhor Jesus, eu falei: Senhor, eu quero no meu lugar aceitar. E Deus usou de um pregador para fazer uma oração, falou: aí no seu lugar aí, repita comigo. E eu aceitei Jesus. Talvez você também esteja da mesma forma. Talvez a palavra já tenha mexido aí, mas tem aquela vergonha. Não tem problema. Vamos aceitar Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai amado, repita comigo. Pai amado, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, e eu estou indo a passos largos para o inferno. Mas eu aceito ao Senhor Jesus como meu Senhor
e meu Salvador. Tira, meu Pai, todo o pecado de mim, toda condenação, e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa estar contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, amém. Glória a Deus. Se você fez esta oração pela primeira vez, eu queria conversar com você depois. Amém? Não vá embora sem antes conversar comigo, com a pastora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Se tiver como colocar os avisos. Bom, toda sexta-feira nós temos aconselhamento pastoral. Sexta-feira agora eu estava aqui junto com a pastora. Então os irmãos fiquem à vontade para aparecerem aqui. E se vocês quiserem conversar, quiser uma oração, nós estamos aqui. Se você não pode de sexta-feira, nesses horários, fique à vontade para mandar uma mensagem. A gente agenda, a gente vai até você, tá? Nós vamos sim fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, fique tranquila também, porque é confidencial e sem julgamento. A gente não vai ficar julgando por nada. Próximo slide, nós temos a oração da igreja de terça a sexta-feira, das 5 às 6 da manhã. Você é convidado, a igreja fica aberta para as pessoas que querem orar. A partir dessa semana, nós vamos estar fazendo a oração toda quarta-feira, antes do nosso culto de ensino. Então, a partir das 7h30 da noite até as 8, oração, e depois nós teremos o nosso culto de ensino. Eu vou atualizar o cartaz. Pode passar, culto da família, já fomos. Pode passar, culto de ensino, quarta-feira, e pode passar, campanha do agasalho. Nessa sexta-feira, as irmãs e os irmãos estarão aqui a partir das 7h30 da noite, separando as roupas para fazermos a doação no sábado. Então, você que gostaria de ajudar, por favor, venha para a gente estar separando, estar arrumando essas roupas. Sábado, das 2 às 3 da tarde, lá na Right Aid, na Castor Avenue, aonde nós fizemos a doação no último verão, nós estaremos entregando essas roupas para as pessoas que estiverem passando. A gente vai deixar bem anunciado que é de graça, que é uma doação para as pessoas que necessitarem, tá? Das 2 às 3 é o horário que nós iremos deixar para as pessoas. Porém, quem for lá ajudar, a partir da 1h30, a gente já vai estar montando toda a nossa estrutura. Amém? Alguma dúvida aqui? Não? Glória a Deus. E agora, o próximo, dia 1º e dia 2 de fevereiro, estaremos celebrando o aniversário da Elohim. Então, dia 1º, sábado, e no domingo, dia 2, nós teremos o pastor Rubens trazendo a palavra. Homem de Deus, professor de FC, uma pessoa muito séria, e tenho certeza que nós seremos agraciados com a palavra da parte de Deus para a igreja. Amém? No sábado, a partir das 7 horas da noite, e no domingo, a partir das 10 horas da manhã. No sábado também teremos a consagração de novos obreiros, o recebimento também dos títulos dos obreiros e um jantar. Amém? Coloque-se de pé, reúnam-se em família. As crianças podem já sair. Glória a Deus. Podem trazer as crianças.
gostaria de ninguém sozinho. Então, adote. Isso. Adote alguém. Amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as famílias desta igreja, Senhor. Abençoe cada família aqui presente. Esteja entregando, Senhor, da tua bênção, da tua unção. Nós repreendemos todo mal, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor guarde cada família no seu trabalho. Guarde, Senhor Deus, cada um ao sair de casa, ao retornar. Guarde a nossa casa, Senhor, enquanto nós estivermos fora. Senhor, que nós possamos experimentar, Senhor Deus, as tuas promessas se cumprindo em nossa vida. Senhor, se existe alguma porta que está fechada, nós declaramos que elas serão abertas para a honra e glória do teu nome. E em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal e todo o levante maligno contra as famílias desta igreja, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Faça assim com as nossas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces comunhões do Espírito Santo sejam com todos da igreja. A igreja diz: amém. Glória a Deus.